Paulo aos Coríntios, que é a carta por excelência do ministério apostólico, do missionário. Na verdade, é um conjunto de vários escritos de Paulo dirigidos à comunidade de Coríntios, comunidade tão querida que ele fundou. Hoje é o início desta carta e nós vemos nesse início, nestes versículos que aqui são proclamados, foram proclamados, 7 versículos, um número muito grande de vezes em que a palavra consolação aparece, chama a nossa atenção. São duas palavras que na vida espiritual nós consideramos bastante, consolação e desolação, consolação é ter solo, ter firmeza, ter chão. Desolação é não ter chão, desolados, sem chão, Então aqui Paulo fala dessa vida do missionário, que é uma vida desafiadora, de sofrimentos, de perseguições, mas ao mesmo tempo se volta para Deus, que é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Nós todos gostamos da consolação, e temos dificuldade de encontrar Deus na desolação. Mas nos dois movimentos espirituais Deus está presente. Aqui nós vemos que a desolação, na verdade, prepara uma consolação. Quem é consolado? É aquele que experimentou alguma forma de desolação. Ele recebe agora o solo, a firmeza. Isso é que nem sempre a gente percebe, que no nosso caminho, na nossa vida espiritual, nós precisamos passar também por momentos de desolação, de sofrimento, de aflição. São momentos de purificação que nos preparam para a consolação. Há um verdadeiro paralelo aqui: sofrimentos de Cristo, consolação por Cristo. É para a vossa consolação e salvação essas aflições. Se somos consolados, isso são os missionários, é para a vossa consolação. E no entanto ele está falando de missionários que enfrentam dificuldade. Essa consolação sustenta a vossa paciência em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a vosso respeito é firme, pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Que Deus nos dê essa graça de descobrir que se chega à glória da consolação, da ressurreição, passando pela cruz. Pela cruz chegamos à glória. No Evangelho, Jesus mostra isso de uma forma muito concreta. Começamos hoje também a leitura de textos do Evangelho de Mateus, que vão nos acompanhar por vários dias. Hoje começamos com um texto magistral. Mateus é o evangelista mais extenso, são 28 capítulos. E Mateus, diferentemente de Marcos, ele não narra tanto como Marcos os atos da vida de Jesus, com aquela vivacidade de Marcos, mas ele elabora dentro do seu esquema vários discursos de Jesus. São 5 discursos que nós temos no Evangelho de Mateus. Podem ser até comparados com o Pentateuco, No Antigo Testamento a Bíblia começa com o Pentateuco, 5 livros, O primeiro discurso é esse, o da montanha. É um ensinamento, é Jesus mestre que nos mostra o caminho. Compreende 3 capítulos, 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. O segundo discurso é o da missão, está lá no capítulo 10. O terceiro discurso é o das parábolas, está no capítulo 13 de São Mateus. O quarto discurso é o da comunidade, está no capítulo 18 de São Mateus.
O quinto discurso é o escatológico. Está nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Aqui iniciamos com o primeiro discurso, o da montanha, em que mostra o programa de Jesus. Nós não temos desculpa de não entendermos o caminho de Jesus, porque ele deixa muito claro. Jesus vê as multidões, é solene, sobe ao monte e assentou-se. Monte é lugar do encontro com Deus. Jesus é o novo Moisés. Moisés era só figura. Ele subiu ao monte e sentou-se como mestre. Os discípulos aproximaram-se. Interessante que Jesus está vendo as multidões. Mas quem que se aproxima? Os discípulos, para ouvir Jesus de perto. Então, se nós estamos começando a ouvir hoje Mateus, qual deve ser a nossa atitude? Das multidões que ficam longe ou dos discípulos que se aproximam? Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança, que dá o tom de todas as outras. A apresentação da imagem de Deus que nós temos aqui é um Deus feliz. É um Deus que quer a nossa felicidade. É um Deus que quer o nosso bem. Jesus não apresenta em Mateus um Deus carrancudo, preocupado em vigiar e punir, preocupado com os nossos pecados para nos castigar. Não é isso não. Fala de um Deus que quer nos ver felizes. Então essa é uma primeira atitude muito importante. Jesus está falando do caminho da verdadeira felicidade. Deus nos quer felizes e fazendo bem. Só que a proposta de Jesus é radicalmente contrária àquilo que o mundo nos apresenta. O mundo diz que é feliz quem? Imagina até no tempo de Jesus. Quem que era a pessoa feliz no tempo de Jesus? Vou assim resumir rapidamente. Jesus é um homem, seria um homem casado, um judeu piedoso, tem a sua esposa, tem o seu trabalho, né? O seu sustento, tem seus filhos, tem sua terra, vive segundo as tradições religiosas. Esse é o ideal de felicidade. Tem a sua família, tem seus bens, tem sua religião. E se tiver mais bens, é sinal ainda da bênção de Deus. Esse era o ideal de felicidade do judeu. Vida longa, saúde, nada de pandemia. Esse era o ideal de felicidade. Então veja o que Jesus está dizendo, é escandaloso para aquele tempo e para o nosso tempo também. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, aquele que coloca toda a sua confiança em Deus. E nós temos as bem-aventuranças em Lucas também. Em Lucas nem menciona bem-aventurados os pobres em espírito. A linguagem é mais direta, provavelmente mais próxima daquilo que Jesus pronunciou diretamente. A ipsíssima verba de Jesus. Mateus tem uma elaboração teológica. Bem-aventurados os pobres em espírito, mas é pobres até o cerne, né? Que coloca sua confiança em Deus, não na riqueza, não no poder, não no prazer, como objetivos da vida e como caminhos de felicidade. Como nós seríamos felizes se a gente descobrisse, mas descobrisse não só teoricamente, mas descobrisse na prática, de que nós podemos ser felizes com uma vida simples, austera, sóbria, solidária. A gente tira um peso das costas. Eu lembro de Dom Luciano, que dizia, às vezes nessas viagens, né, que ele sempre viajando para servir aqui e ali, passava assim perto de algum lugar, às vezes até no aeroporto, aquelas lojas, aqueles shopping, ele falava assim, eu até gosto de ver, para ver de quanta coisa que eu não preciso, né? Ele dava uma olhadinha e falava, que bom, eu não preciso de nada disso, para viver, para ser feliz, para fazer o quê, né?
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Enquanto as pessoas ficam aí correndo para ter isso, ter aquilo, ter aquilo. O que fizeram de nós? O que a sociedade quer fazer de nós? Um bando de consumistas. É isso que muitas vezes está nas políticas, inclusive dos governos, nas políticas econômicas. É o mercado, fazer todo mundo ser consumidor, né? Quer dizer, nós não somos gente, não. Somos só números, estatística. Até na hora das mortes aí, o pessoal já está vendo só os números. E a gente fica considerando só se o país vai bem, se o PIB subiu, se o PIB desceu, se o mercado está nervoso, se o mercado está calmo, como é que está a bolsa. Como é que nós transformamos tudo? Como se fosse feliz quem tivesse realmente apegado a tudo isso. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu não vou esgotar absolutamente esse texto. É um texto que a gente lê e sempre mexe com a gente quando nós nos colocamos numa atitude de oração. Quem se coloca numa atitude de oração diante do Sermão da Montanha, cuja abertura é esse texto das bem-aventuranças, não pode ficar do mesmo jeito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quem é que vai dizer que é feliz quem está aflito? Então Jesus está falando aqui, não tem jeito, ó, opção pelos pobres, meus irmãos, não é coisa de teologia da libertação, não. Opção pelos pobres é coisa de Deus, do Deus da Bíblia, é coisa de Jesus. Ele está falando que são felizes os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, né? Os que têm fome e sede de justiça. Todo esse grupo aqui significa os oprimidos, os sofridos, os desprezados, os descartados, os excluídos, os deixados à margem da história. Essas 4 primeiras bem-aventuranças e também aquela 8ª dizem respeito a estes. Não tem desculpa, não tem ginástica intelectual reflexiva para distorcer esse texto, se nós formos honestos. É só estudar com autenticidade, e mesmo sem estudar, basta ter honestidade, coração puro para compreender o que Jesus está dizendo. Depois vem as bem-aventuranças que diz respeito àqueles que são os discípulos, como é que eles se comportam diante dessas situações. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então não são os condenadores dos irmãos, mas os que são misericordiosos. Com a mesma medida que nós medirmos os outros, nós também seremos medidos. Tem gente que fica só preocupada em julgar o comportamento cristão do outro, às vezes até dentro da igreja. Ah, fulano está errado. Ah, olha o que ele está falando, ele só faz isso, é só aquilo, de um lado ou de outro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Agora são as qualidades dos discípulos, dos missionários. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O contrário dos fofoqueiros, dos maledicentes, dos que ficam falando mal dos outros e até do trabalho que os outros estão fazendo no trabalho evangelizador. Não são promotores da paz, são da discórdia, não são filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui depois essa última é um desdobramento da 8ª. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguir os profetas que vieram antes de vós. O Papa Francisco se inspirou nesse texto e escreveu um documento muito bonito em 2018, Gaudete et Exultate, sobre a vocação à santidade no mundo atual. E no 3º capítulo ele trata dessas bem-aventuranças. É o caminho de Jesus, é o nosso caminho, não tem outro, né? Se nós queremos realmente viver o Evangelho, queremos ser santos, nós temos que trilhar o caminho das bem-aventuranças, que é o oposto do que o mundo diz,
mas é o que vai nos dar a consolação de que falava a primeira leitura. As outras buscas vão nos levar à desolação. Nós só seremos felizes se nós ocuparmos a nossa vida da felicidade dos outros. Sejamos felizes fazendo os outros felizes, como fez Jesus. Olha o que Jesus fazia. Ele tinha o contrário do ideal daquele homem feliz daquele tempo. Ele era um itinerante, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha um lugar direito para comer. Uma hora ele está no lugar, outra hora ele está no outro, mas sempre cuidando dos outros, curando, pregando, acolhendo, perdoando, né? Então foi o caminho dele. Isso que ele falou aqui nas bem-aventuranças foi o que ele viveu, né? Eu sou o caminho, não tem outro caminho. Nós não somos chamados a ser cristãos moles, acomodados, covardes, omissos, vaidosos, porque nós não estamos fazendo evangelização nenhuma, não estamos entrando num caminho de consolação, estamos nos enganando a nós mesmos. Que o Senhor nos dê a luz para acolher o Evangelho inteiro, do qual essa página maravilhosa de Mateus é uma luz que nos dá a chave de leitura de todo o Sermão da Montanha, o primeiro dos discursos no Evangelho de Mateus. Só aí é que nós vamos entender lá no último, Mateus 25, 31 a 46, quando o Filho do Homem vier na sua glória, o último discurso escatológico, ele vai reunir todos os povos. Aqui ele está falando para as multidões. E vai dizer aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai. Eu tive fome e me deste de comer. Eu estava nu, me vestistes, com sede, doente, peregrino, me acolheste. Quando foi? Quando isso foi feito ao menor. Estão vendo a coerência do Evangelho de Mateus? É uma obra de arte. A revelação de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, posta no texto que ilumina a nossa caminhada de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.